Boa tarde, pessoal. Muito frio aí? É, o Cantinho do Mendes hoje está um frio terrível. Até coloquei um novo bonezinho aqui, um novo chapéu para poder falar com vocês, porque hoje nós vamos falar do dia D. Dia D, a batalha pela Normandia. Aliás, voltou novamente meu Facebook, porque um dia, 24 horas que eu esteve, né, censurado, sobre censura, não podendo colocar nada, voltei novamente a poder colocar. Então eu coloquei lá, falando sobre o livro que nós falamos ontem, e, e aí hoje então nós vamos falar, continuar, essa semana aqui eu falei que ia falar sobre a Segunda Guerra Mundial, então nós vamos, ontem eu falei sobre o Terceiro Reich, hoje por dentro do Terceiro Reich, e hoje nós vamos falar sobre a Batalha da Normandia. É, bom, o dia D é o primeiro relato, esse livro aqui, ele traz o primeiro relato detalhado dessa grandiosa operação que definiu a Segunda Guerra Mundial. Depois do dia D, terminou a guerra, aliás, terminou não, ele continuou, né? O dia D foi o dia da invasão, no dia 6 de junho de 1944, era uma terça-feira, e aí ocorreu o chamado dia D. Foi o dia decisivo quando os aliados ocidentais desembarcaram nas costas da França, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial, que havia começado 5 dias antes, quando a Alemanha invadiu a invasão nazista, né? Os alemães invadiram a Polônia. Então, 5 dias antes, 5 anos antes, havia começado a Segunda Guerra Mundial. E o dia D foi o início do término da guerra, porque dali para frente, na mesma época, a Rússia também começou a escorraçar os alemães de seu território, e os aliados desembarcaram na França. Morreu muita gente nesse dia. É, simultaneamente a esse desembarque do lado ocidental, no leste da Europa, a Rússia lançou uma poderosa ofensiva contra os nazistas e levou tudo de roldão. 11 meses depois do dia D, 11 meses depois, a Alemanha nazista rendia-se para os vencedores. O Japão, que era aliado dos nazistas, ele continuou ainda sozinho, mas de 4 meses depois, todos nós sabemos a história da bomba de Hiroshima, que nós ainda vamos falar aqui. Eu tenho o livro da bomba atômica, e nós vamos então ainda comentar esse assunto. Em agosto de 1945, todas as ações militares já haviam sido suspensas. Terminava assim o maior e pior guerra que a humanidade já teve. Anthony Pivot é o autor do livro, é um historiador mundialmente reconhecido. Pivot mostra nesse livro, em detalhes, como foi a invasão à Normandia e a libertação de Paris do domínio nazista. Ela começou, essa invasão, na noite anterior ao dia D, com os preparativos para o lançamento de mais de 5.000 navios aliados nas costas da França, numa operação considerada a maior da história. Imagina você, 5.000 navios sendo lançados ao mar em direção às costas francesas, à Normandia, e foi considerada então a maior operação da história. É o único livro que descreve as experiências das tropas de americanos, britânicos, canadenses, e também as lutas desesperadas dos soldados alemães e o sofrimento dos franceses que estavam no meio de tudo isso. E a tensão dos comandantes de ambos os lados, os comandantes, aquela tensão do que ia acontecer, se ia dar certo aquela invasão. Muitas coisas foram durante os preparativos. Outro dia nós falamos aqui sobre as costureiras, né, do dia D, que foram feitas de espiões.
Nossa, foi um livro é um livro sensacional e nós já fizemos o comentário aqui. E Bivot, ele conquistou, pesquisou arquivos de vários países, conquistou vários prêmios com esse livro. Ele ouviu vários sobreviventes, leu entrevistas feitas por historiadores logo após o conflito. E o resultado de tudo isso foi esse livro fascinante, que leva o leitor a sentir medo da guerra. Esse livro é um livro que não é para você ler em uma semana, um dia, 2 dias. É um livro ilustrado, ele tem várias ilustrações do período da guerra. Mas é um livro que você vai demorar para terminar de ler. Mesmo porque é um livro bastante extenso, você vai ver as situações dos soldados na guerra, dos soldados do após a guerra, como ficou a Alemanha, como ficou as cidades envolvidas, né, durante toda essa situação da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão adorar o livro, ele tem, deixa eu ver quantas páginas no seu total. No seu total, contando aqui também os índices e também outras notas que temos aqui, nós temos 711 páginas. De maneira que, como eu disse, não é livro que você consegue ler numa semana. A não ser que seja alguém como eu, que costuma ler muito. Mesmo assim, esse livro aqui eu demorei, acho que mais de 1 mês ou 2 meses para ler. 2 meses, acho que eu demorei para ler, porque eu lia todo dia um pedaço na hora de dormir, enquanto estava deitado. Às vezes, em vários momentos, eu pegava o livro e lia. Eu ganhei esse livro de presente do meu genro. Meu genro, aliás, ele está sempre me dando livros. Esse é um dos livros que ele me deu de presente. Procure ler bastante. Não importa se o livro é grosso, fino, se vai demorar, se não vai. Mas leiam bastante. A leitura faz com que você não se deixe levar, muitas vezes, por essas pessoas incultas, que não sabem nada do que é uma guerra, que não sabem nada do que é um período de ditadura militar, que não conhece nada sobre nada. Então, não acredita nem que houve campos de concentração nazista. Aliás, nós vamos amanhã falar sobre o Holocausto nazista. Nós falamos de Mussolini, Benito Mussolini, falamos também do Terceiro Reich, por dentro do Terceiro Reich, Albert Speer. Falamos hoje do dia D, Batalha do dia D. Falamos das costureiras, né, do dia D, que é um outro livro que nós já comentamos. E amanhã nós vamos estar falando do Holocausto. O Holocausto, eu tenho vários livros dele, então são várias situações. Babi Hare, nossa, eu tenho uma coleção aqui fantástica dos médicos dos campos de concentração nazista. Nós temos o Inferno dos Campos de Concentração Nazista. São livros que eu tenho e todos os meus livros eu li. Então, amanhã nós vamos estar comentando um pouquinho sobre isso. Então, até amanhã, pessoal. Curtam aí o frio, tomem uma sopinha quente, peguem um bom livro, põem uma manta sobre o joelho e fiquem aí na sala, olhando a televisão e ao mesmo tempo dando uma olhadinha no livro, e você vai estar passando essa pandemia, esse período de isolamento social, você vai estar tirando ele numa boa. Tchau, até amanhã que eu fui.